E aí, galera? Bom, hoje nós iremos continuar o assunto da aula passada, né? Ainda estamos na parte de eletrostática e na aula passada a gente aprendeu tudo a respeito do campo elétrico. E hoje nós iremos entrar num assunto muito interessante, muito legal e muito importante dentro da eletrostática, que chamaremos de potencial elétrico. Olha só, potencial elétrico, tá? Então, caso você não tenha assistido a aula de ontem, a aula sobre campo elétrico, vai aqui no encarte, ó, que você vai conseguir acessar a minha aula sobre campo elétrico, né? Pessoal, quiser aparecer, pessoal que está aí no chat, né? Dá um alô aí pro pessoal que vai assistir vocês no YouTube, né? E pro pessoal que está aí no YouTube assistindo minha aula, comenta aqui, né, sobre alguma dúvida que você teve a respeito dessa aula, tá certo? Qualquer dúvida, bota nos comentários que eu irei responder aí a sua dúvida. Inclusive, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar a lista de exercício para você, obviamente, depois que tiver assistido a aula, ir lá fazer o exercício da nossa aula número 4 de eletrostática, que falaremos sobre o nosso potencial elétrico. Tá certo? Bom, vamos lá. Retomando um pouquinho da nossa aula de ontem, né, sobre o campo elétrico, a gente aprendeu que o campo é uma região ao redor da carga que pode sofrer interações elétricas, né? Tudo vai depender do que estiver nessa região, né? Seja uma carga positiva, seja uma carga negativa, a gente vai gerar aí dois tipos de campo, né? Foi o que a gente viu isso na aula de ontem. O que eu quero frisar aqui para vocês é justamente essa parte desse campo. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma carga, vou dizer que ela é positiva, tá? Ó, carga positiva. E essa minha carga positiva, ao redor dela, a gente aprendeu que vamos ter um campo, né? Ó. Inclusive, o campo gerado pela carga positiva é um campo de, vamos ver quem lembra? Afastamento. Afastamento. Olha só, para quem está estudando direitinho e assistiu a aula de ontem, sabe que é um campo de afastamento, é o que a carga positiva ela consegue gerar, né? E vamos lá, vamos colocar outra carga aqui, que a gente vai chamar de carga de prova. Eu vou pegar outra carga, que eu vou chamar de Qzinho, ó. Qzinho é uma carga também positiva, e esse Qzinho ele vai estar na região em torno da minha carga, ou seja, no campo elétrico dessa minha carga Qzão. Eu vou lá e boto Qzinho, tá? O que, que vai acontecer? Concorda comigo que Qzão positivo, Qzinho positivo, vai gerar uma força de repulsão, e essa força de repulsão vai tentar empurrar a carga Qzão, vai tentar empurrar o Qzinho. Então, gerou-se uma força, ó, uma força que eu vou chamar de força elétrica de repulsão, né? A força elétrica de repulsão, empurrando a carga Qzinho para fora. Sabe o que é interessante? Se a gente for lá na mecânica, a gente vai ver que se eu aplico a força em um corpo e esse corpo se movimenta, eu crio uma grandeza chamada de trabalho, né? Vamos lá voltar para a mecânica um pouquinho. Toda vez que eu aplico uma força em um corpo e esse corpo se movimenta, ele se desloca,
a gente está realizando trabalho. Existe trabalho ali, né? Olha só que interessante, né? Ou seja, se eu empurrei a carga, se essa, aliás, eu não, né? Se essa carga Qzão empurrou a carga Qzinho e por algum motivo essa carga Qzinho, ó, ela veio a se movimentar, ela veio bater aqui, ó, Qzinho agora tá aqui, tá, ó, Qzinho está aqui, porque infelizmente a danada do Qzão não quis ela. Aí ela empurrou, ela gerou uma força elétrica para empurrar. E essa força, consequentemente, gerou um deslocamento da carga Qzinho. Então, se eu tenho a força aplicada e o deslocamento feito pela carga, eu acabo tendo uma grandeza chamada de quê? De trabalho, né? Então, ó, vamos lembrar lá da mecânica? Trabalho é a força resultante vezes quem? Vezes o deslocamento. Essa é a fórmula que a gente aprende de trabalho. Ó. Né? Ó. Então, professor, teve trabalho aí? Teve trabalho aí. Teve o trabalho que a carga Qzão realizou em Qzinho para conseguir movimentá-lo. Não foi, ó? Movimentá-lo. Legal. Então a gente vai chamar esse trabalho, a partir de agora, esse trabalho, a gente vai chamá-lo de W, tá? Para não ficar igual o T lá de trabalho da mecânica. Vamos chamar de W. Certo? Ó, W. Tá? Eu quero que você, nesse momento, imagine que eu vou chamar, certo? Essa carga Qzinho aí de carga de prova porque ela não gera campo. E essa Qzão é a carga geradora do campo porque é ela que fez esse campo acontecer. Então, tudo que aconteceu aqui, quem foi que fez? Foi Qzão, né? Ela gerou o campo, ela gerou a força para empurrar Qzinho e, consequentemente, ela realizou o trabalho em cima de Qzinho, né? Para conseguir movimentar ele, para conseguir tirar ele de lá. Não queria ela lá, se movimentar, tá? Bom, professor, mas tudo isso que a gente acabou de ver, o que tem a ver com potencial? Gente, o nome potencial, ele vem de armazenamento, tá? Então, no momento em que a gente armazena alguma coisa, a gente tem um potencial. É que nem a pessoa quando fala, você tem um potencial muito grande, porque você tem a capacidade de armazenar alguma coisa, de fazer alguma coisa, né? Então, quando a gente relaciona dentro da física a palavra potencial, é porque aquele negócio ali fez acontecer alguma coisa, ou seja, aquele negócio ali conseguiu armazenar alguma coisa para depois, futuramente ou naquele momento, liberar. Então, se você parar para pensar um pouquinho, quando eu falo de potencial elétrico, eu estou falando de energia, porque a carga ela armazena energia e essa energia armazenada ela pode ser liberada a qualquer momento. Ó. Como é que ela é liberada? Ela é liberada em forma de quem? De movimento. Então, para essa carga se movimentar, é porque eu tinha um potencial aqui dentro, eu tinha um armazenamento de energia que a carga Qzão acumulou. Ela foi acumulando, 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 até chegar a outra carga lá
na sua região e ela, ó, quero você não. Liberou essa energia que ela tinha armazenado. Tá? Então, o potencial elétrico é a energia necessária para a gente conseguir movimentar outra carga. Então, cada carga vai ter essa energia. Ela vai estar lá armazenando energia até chegar outra carga perto e ela dizer, ó, eu quero você. Então, ela vai puxar essa carga. E ela só consegue puxar essa carga porque ela tem energia. Ah, não quero você não. Então ela vai empurrar a carga e ela só consegue empurrar essa carga porque ela tem energia. Vocês conseguiram compreender o meu raciocínio aqui? O que é o potencial, Sim, tá? Então toda vez que eu armazeno energia, eu tenho um potencial. Aí esse potencial, tá? Esse potencial, ele vai ser justamente essa energia que eu acumulei para depois liberar ela ou numa força de atração ou numa força de repulsão e a carga conseguir se movimentar, tá? Então, esse trabalho ele é muito importante dentro do nosso potencial elétrico. Então, se eu quiser encontrar o meu potencial elétrico, eu preciso de duas coisinhas só, mínimo. Eu preciso do trabalho, óbvio, porque vai acontecer trabalho, e eu preciso da carga, essa carga que está aqui, ó. Cargazinha bonitinha, tá? Então, para mim achar o nosso potencial, ó, eu vou puxar uma setinha para cá, e vou botar o seguinte aqui, ó. Energia necessária para conseguir movimentar uma carga de prova, tá? Ó, então, o potencial é isso, é a energia armazenada que vai ser necessária para conseguir movimentar uma carga, seja expulsando ela, seja atraindo ela. E para a gente calcular, encontrar, determinar esse potencial, a gente vai usar a seguinte fórmula. V é igual a W sobre Q. V é igual a W sobre Q. Essa fórmula aqui, ela é uma das fórmulas de achar o potencial elétrico da nossa carga. Uma das, porque existem várias formas de encontrar o potencial, tá? Então, uma das fórmulas de achar o potencial é calculando o seu trabalho e dividindo pela carga. Trabalho dividido pela carga. Então, vamos botar aqui, ó. W é o trabalho e Qzinho é a carga de prova. Né? Ó, carga de prova. E o nosso V é o nosso potencial elétrico. Ó. Potencial elétrico. Tá? Gente, ó, lembra de mecânica? Você vai relembrar que trabalho é medido em joule, né? Trabalho é medido em joule. Então, a gente vai ter aqui como a unidade de trabalho o joule e a unidade da carga em coulomb. Então, o nosso potencial elétrico, a unidade dele, né, nessa situação aqui, né, ela pode ser medida em joule por coulomb, ó, joule por coulomb, ou, como a gente conhece, o potencial elétrico é medido em volts, né? Volts.
a unidade do nosso potencial elétrico é medido em volts. Então, perceba que em nenhum momento eu cheguei para você e falei o seguinte: olha, o potencial é uma grandeza vetorial. Não é vetorial. Por quê? Porque o potencial depende do sinal da carga. Eu posso ter um potencial positivo e eu posso ter um potencial negativo. Então a gente fala que o potencial é uma grandeza escalar e não mais vetorial. Diferente do campo, diferente da força, que eram grandezas vetoriais. O potencial é uma grandeza escalar. Então, praticamente, ele vai depender aí da nossa carga de prova para definir qual é o nosso potencial, né? Se a carga for positiva, o potencial é positivo. Se a carga for negativa, o potencial ele é negativo, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Sim. E assim, não entendi foi nada. Tá chato, viu? Eu não sei o que é, hein? Não entendi. Sim! Ah, sim, tá bom. Agora eu escutei. Agora as pessoas escutaram sua voz. Ó, então, se você observar bem, se você olhar bem, o nosso trabalho ele vai ter essa fórmula aqui, né? Para a gente encontrar ele quando eu tenho a força resultante e o deslocamento, a distância com que a carga se movimentou. Mas se eu não tiver isso, professor, como é que eu acho esse trabalho? Usando a fórmula do potencial elétrico. Se eu pegar a mesma fórmula do potencial elétrico, ó, se eu pegar a mesma fórmula do potencial elétrico e pegar a carga e passar multiplicando para o outro lado, eu acho o trabalho. O meu trabalho, ele pode ser calculado a partir da carga de prova vezes o nosso potencial elétrico. É a fórmula que, se em algum momento a gente precisar encontrar o nosso trabalho da força elétrica, eu vou calcular usando aí o nosso potencial elétrico. Tá? Então, essa fórmula vai me dar o nosso trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica. Tá? Usando apenas o potencial e a carga se eu tiver. Se eu não tiver, possivelmente eu vou ter outra forma de fazer, que é usando a força resultante, que no caso, quem é a força resultante? É a própria força elétrica, né? Nessa situação aqui, vezes o deslocamento. Se eu souber o deslocamento, né? Porque se eu não souber, eu vou ter que usar a fórmula do potencial para a gente achar o nosso trabalho. Ok? Professor, e se eu tiver duas cargas? Se eu tiver duas cargas, o que que acontece? Se eu tiver duas cargas, eu tenho potenciais diferentes? Sim, eu posso ter potenciais diferentes, né? E se eu tiver um ponto qualquer em uma posição e eu tiver outro ponto, cada ponto desse vai apresentar um potencial diferente? Também vai. Então a gente vai ter uma coisa chamada de diferença de potencial, tá? Então eu vou pegar aqui minha carga, vou pegar aqui carga positiva, e vou imaginar, tá? Vou imaginar
Vou parar aqui. Imagina que aqui seja o meu ponto B e aqui seja o meu ponto A. Vocês acham que o potencial no ponto A é o mesmo do potencial do B ou existe alguma diferença entre eles? E aí? Tem a diferença porque relaciona com a distância, né? Isso. Se a gente lembrar que o potencial ele depende da força do trabalho e a força depende da distância, consequentemente, o nosso potencial ele também vai depender da distância. Então, quem está mais longe tende a ter o potencial que menor, né? Até porque mesmo a força de interação é menor. E quem está mais perto tende a ter um potencial maior. Ah, professor, então entre o ponto A e B existe uma diferença de potencial? Existe. E é a partir dessa diferença de potencial que a gente consegue determinar o que chamamos de DDP. O que seria DDP? Diferença de potencial entre dois pontos. Entre dois pontos. Então, toda vez que eu tiver dois pontos em distâncias diferentes, eu vou ter uma diferença de potencial ali sobre aqueles dois pontos. Se eu tiver um ponto apenas, eu não tenho como ter diferença. Agora, se eu tiver dois pontos, consequentemente, eu vou ter aí uma diferença de potencial. Então, para a gente achar a diferença de potencial que existe entre o ponto A e o ponto B, a gente vai usar a mesma formulazinha do potencial, só que o que é que vai diferenciar é que a gente vai colocar no lugar do V a diferença de VA, que é o potencial em A. Então, em A eu vou ter VA, o potencial de A, e no ponto B eu vou ter o potencial de B. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma diferença de potencial, VA menos VB. Uma diferença, VA menos VB. Né? Então, para mim encontrar a nossa DDP, na nossa diferença de potencial, é só eu fazer VA menos VB é igual a WAB. Ó, perceba que agora eu mudei. Eu tenho WAB, porque é o trabalho de A até B. O trabalho de A até B. Sobre a bonita da carga de prova. A bonita da carga de prova. Tá? Então, com essa formulazinha aqui, eu descubro a diferença de potencial entre dois pontos. Se eu tiver o trabalho, né? Tem isso também. Ó, quando eu tiver o trabalho. Tá? Então, só para reforçar, só para a gente relembrar, o potencial elétrico ó, é uma grandeza escalar. Então, eu vou ter um potencial positivo e eu vou ter um potencial negativo. Tudo bem, gente? Tudo claro para vocês? Tudo claro. Show. Professor, e se eu não tiver uma carga de prova? Se eu não tiver essa carga de prova aí? Só a carga sozinha tem potencial? Tem. Só a carga sozinha tem potencial.
Por quê? Porque ela está armazenando energia. Ela está armazenando energia ali até chegar uma carga e acontecer alguma coisa ali. Então, a gente vai analisar, ó, o potencial elétrico, potencial elétrico em uma carga puntiforme. Puntiforme. Tá? Sabe como é que a gente vai fazer isso? Bem simples. Bem simples. Se a gente pegar a, a fórmula, né? A, se a gente pegasse, deixa eu só lembrar aqui. Se a gente pegar aqui o nosso campo elétrico uniforme, ó, vou pegar o campo elétrico uniforme. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu fazer bonitinho aqui. O negócio tem que ficar bonito. Pronto. Fazer para não ficar igual. Pronto. Já ficou. Nada. Muito grande, muito grande. Ó, vou pegar aqui duas plaquinhas. Cada uma vai ter um sinal específico. Então, eu vou botar aqui o polo positivo. Só cargas positivas. Só cargas positivas. E vou pegar aqui e colocar só cargas negativas. Do outro lado. Só cargas negativas, né? O que é que vai acontecer? Ó, eu vou ter aqui só um momentinho, gente. Ó, vou pegar aqui as minhas linhas de campo. Minhas linhas de campo. Pronto. Minhas linhas de campo estão todas saindo do positivo e entrando no negativo. Saindo do positivo, entrando no negativo, né? A gente aprendeu que em qualquer local que eu colocar minha carga, o campo vai estar igual. Qualquer local que eu analisar, o campo está igual, porque isso aqui é um campo uniforme, né? Agora, se eu for relacionar ao meu potencial, o que vocês podem me falar? Vamos lá, vou pegar um corpo aqui qualquer, pegar aqui, vou chamar esse ponto aqui de A,
vou chamar esse ponto aqui de B. Ó, tá na mesma linha. B. Aí eu vou pegar, vou botar um ponto aqui C e um ponto aqui D. Pronto. Se eu perguntar a vocês, o ponto A para o ponto B, existe alguma diferença de campo elétrico? Do ponto A para o ponto B, existe alguma diferença de campo elétrico? Aí você vai dizer, não, professor, óbvio que não. Por quê? Porque eu tenho um campo uniforme. Então, o campo elétrico no ponto A vai ser igual ao ponto elétrico no ponto B. Como também, se eu pegar os outros pontos, todo mundo vai ter o mesmo campo, né? Ó, todo mundo está sujeito ao mesmo campo, todo mundo tem o mesmo campo elétrico, porque eles estão numa região onde qualquer ponto que eu colocar nessa região, o campo vai ser igual. Então, o campo elétrico para todo mundo é o mesmo. Agora, se eu falar do potencial, o potencial de A é o mesmo do potencial do B? O que é que vocês acham? Potencial do A é igual ao potencial de B? Acho que não. Não, não é. Por quê? Porque se você olhar, o ponto A está mais perto do lado positivo. E o ponto B está mais perto do lado negativo. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que o ponto A ele tem um potencial maior, um potencial positivo. E o ponto B tem um potencial menor, porque está para o lado negativo. Ah, então peraí. Quer dizer que VA, que é o potencial de A, é maior do que o potencial de B? É, é. Por quê? Porque A está positivo e B está negativo. Então, o potencial de A é maior do que o de B. Tá? O potencial de A é maior do que o potencial de B. Então, nesse campo, a gente vai ter interação do potencial. Peraí, prof, peraí. Então quer dizer que o campo influencia no potencial? Sim, influencia. O campo influencia no potencial. Então, se o campo influencia no meu potencial, eu posso escrever que o potencial elétrico V vai ser igual, olha, ao campo elétrico, ó, ao campo elétrico, né? Vezes a distância. Ah, professor. Então, peraí. Quer dizer que o meu potencial, ele tanto depende do campo que está atuando aqui, ó, em toda essa região, como a distância que os meus pontos estiverem em relação a o meu potencial, porque aqui o potencial é maior. Ó, vou até botar aqui, ó, potencial positivo. E aqui eu tenho potencial negativo. Ou seja, quem está mais perto do potencial positivo vai ter o maior potencial. Quem estiver mais perto do potencial negativo vai ter o menor potencial. Por isso que eu disse que o potencial de A
é maior do que o potencial de B. Então, para a gente achar o potencial usando o campo, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Por isso que eu disse, gente, a fórmula do potencial tem várias formas de encontrar o potencial. Ó, então eu tenho potencial pelo trabalho e agora eu tenho potencial a partir do campo elétrico. Ó, o potencial a partir do campo elétrico. Então, eu tenho aqui a distância, tenho aqui o campo elétrico e aqui o potencial, tá? Só que tem um detalhe, gente. Tem um detalhe muito importante aí, que é o quê? O potencial, usando essa fórmula, ela vai ter uma unidade, certo? Uma unidade um pouco diferente, vamos dizer assim. Por quê? A unidade do potencial ele vai continuar sendo volts, certo? Ó, volts. O potencial vai continuar sendo volts. A unidade do potencial é sempre volts. Porém, o campo, a unidade não é Newton por Coulomb do jeito que a gente aprendeu na aula passada. Vai ter que ser volt por metro. Então, na fórmula do potencial elétrico, usando o campo, o nosso campo ele não vai ter a unidade lá que a gente conheceu na aula passada, Newton por Coulomb. Na verdade, o campo vai ter a unidade volts por metro. E, inclusive, essa unidade aqui é a unidade do Sistema Internacional de Campo. Tá? Ó. O campo no Sistema Internacional vai ter a unidade volt por metro. Porém, existe a unidade usual, que é o que a gente aprendeu na aula passada, que é o Newton por o quê? Qual a unidade de campo que a gente aprendeu na aula passada? Newton por Coulomb, né? Newton por Coulomb. A fórmula do campo, aí calma, eu vou chegar lá, tenha calma. Vou chegar lá. A distância é em metro, tá? Ó, em metro, certo? Então, se eu pegar e abrir a fórmula do campo, se eu abrir a fórmula do campo elétrico, eu vou lembrar, ó, eu vou lembrar aqui que o campo elétrico é a carga, quer dizer, a constante, vezes a carga, dividido por D ao quadrado. Essa foi a fórmula que a gente aprendeu na aula passada sobre campo elétrico, ó, que é o campo gerado por uma carga isolada, por uma carga pontiforme, né? Sem interação de força, sem interação de força, tá? Como eu estou analisando o potencial da carga pontiforme, então eu não posso ter força, tá? Nesse momento aqui eu não posso ter força, eu tenho que ter a carga isolada, a carga sozinha. Se eu tiver força, aí eu vou usar o trabalho. Se eu não tiver força, aí eu uso o campo, tá? Ó, se eu pegar essa fórmula e jogar aqui no potencial, vai ficar assim, ó. V é igual campo K vezes Qzão sobre D ao quadrado vezes o D. Olha que coisa linda. Eu vou cortar esse D com esse quadrado.
E eu vou chegar na seguinte fórmula. V é igual a K vezes Qzão sobre D. Sobre D. E essa é a terceira fórmula para encontrar o potencial elétrico. Quando eu tiver apenas uma carga, ou se eu quiser saber o potencial da carga específica. Aí eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Professor, essa fórmula veio da onde mesmo? Do campo, gente, do campo, ó. A fórmula veio do campo, tá? Do campo elétrico. Ó. Então, só para reforçar, Qzão é a carga elétrica, né? Ó, carga elétrica. D é a distância. K é a constante eletrostática. E V é o nosso potencial elétrico. Tá? Tudo que o potencial que eu for fazer, sempre em volts. Tá? Ou volts, ou joule por coulomb. Mas geralmente vai aparecer volts pra gente. Tá? O áudio bugou? Voltou. Ah, tá. Acho que alguém tava ligando pra mim. Tranquilo? Então, gente, ó, são três fórmulas para achar o potencial. Três fórmulas para achar o potencial. Uma usando trabalho, a outra usando o campo, a outra usando somente a carga. Tá? Tranquilo até aqui? Sim. Certeza absoluta. Olha só, olha só. Tem uma situação aí bem legal, que é o seguinte. Superfícies equipotenciais, né? O que são superfícies equipotenciais? São superfícies que a gente adota na carga, no campo da carga, para a gente determinar como é que está acontecendo o potencial ali naquela região. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui duas cargas, uma positiva e outra negativa. Carga positiva gera um campo de quê? Afastamento. Então, eu vou ter aqui, ó, o campo de afastamento, certo? Ó, campo de afastamento. Carga negativa, campo de aproximação, ó. As linhas de campo estão se aproximando da carga, ó. Ó, certo? E o nosso potencial, ele é encontrado a partir da superfície. Então, por exemplo, ó, aqui é uma superfície. Aqui é outra superfície. Aqui é outra superfície. Tá? O nome é equipotencial, é que vem de igual.
Então, cada superfície vai ter um potencial igual. Então, por exemplo, ó, se eu pegar um ponto aqui é um ponto aqui, chamado de A, e na mesma superfície eu colocar B, eu posso dizer que o potencial de A é igual ao potencial de B. Se eu pegar outro ponto aqui nessa outra superfície, C, aí eu já digo o quê? Que o potencial de C é menor do que o potencial de A, que é igual ao potencial de B. Ó. Ó, por quê? Porque quanto mais distante, o potencial diminui. Então, na superfície C, o potencial é menor. E se eu for para superfícies mais distantes, o potencial vai diminuindo. Vou fazer a mesma coisa para cá. Ó. Ó, aqui eu tenho uma superfície, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Certo? Ó, mesma coisa. Aqui eu vou botar ponto A, ponto B, ponto C. A, B e C estão na mesma superfície ou estão em superfícies diferentes? Pergunta para vocês. A, B e C estão na mesma superfície, diferentes, né, Fran? Então, eu posso afirmar que o potencial em A é maior do que o potencial em B, que é maior do que o potencial em C. Ou o potencial em C é menor do que o potencial em B, que é menor do que o potencial em A. Ou seja, cada um está numa superfície diferente, cada um tem um potencial diferente. Certo? Agora observe. Aqui, nesse campo elétrico uniforme, como é a minha superfície equipotencial nesse campo? Como é? Você percebeu alguma relação entre a superfície e o vetor campo aqui, ó, a linha de campo? Percebeu alguma relação? Se você não percebeu, você vai perceber agora. As linhas de campo, elas sempre vão ser perpendiculares à superfície do potencial. Pode ver, ó, sempre formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, eu vou colocar aqui, ó, a superfície equipotencial é perpendicular às linhas de campo. Então, ó, como é a linha de campo, aliás, como é as linhas de campo aí nesse campo elétrico uniforme? É horizontal. Horizontal. Então, as minhas superfícies equipotenciais, elas têm que estar onde? Na vertical. Então, elas vão estar assim, ó. Olha, olha como está a minha superfície equipotencial. A gente sabe que A e B são diferentes porque eles estão mais perto do positivo e o outro mais perto do negativo. E olhando agora bem, a gente consegue perceber que realmente eles são diferentes porque eles estão em superfícies diferentes. Estão entendendo o que eu estou falando?
Eu não entendi a relação das superfícies equipotenciais de ser perpendicular. A superfície ela é sempre perpendicular à linha de campo. Por quê? Porque a linha de campo ela vai ser sempre numa direção e a superfície sempre na outra direção. É como se, por exemplo, ó, a gente tivesse, deixa eu ver aqui, ó, a linha de campo aqui e a superfície ela sempre vai estar passando, ó, sempre vai estar passando perpendicular à minha linha de campo. Minha linha de campo está numa direção e a minha superfície sempre vai estar passando em uma direção diferente. Por que isso Entendi. acontece? Porque se você olhar a superfície, ela é ou circular ou quadrática, certo? E as linhas de campo, elas sempre vão estar em apenas uma direção, uma. Então, ela sempre vai passar 90 graus com as linhas de campo, sempre, sempre, sempre. Tá? Então, aqui a gente percebe que existe 90 graus, ó. Se eu for fazer, eu vou sempre ter 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90, 90, ó, 90, tá? Sempre vai ser 90. E aqui, como todo mundo está na horizontal, a superfície está na vertical. Se a gente tivesse isso daqui contrário, aí a superfície estaria na horizontal e as linhas na vertical. Deu para entender agora? Deu sim. Pronto. Então, ó, o ponto A está numa superfície e o ponto B está em outra. Então, o potencial ele é diferente. Como A está mais perto do positivo, o potencial em A é maior do que o potencial em B. Agora, se a gente olhar bem, o ponto A e o ponto C estão praticamente na mesma superfície, né? Ó, então, eu posso afirmar que o potencial de A é o mesmo potencial de C, porque eles estão na mesma superfície. Tá vendo aqui, ó? Na mesma superfície. E o potencial em B está numa superfície diferente da D. Só que se você olhar bem, D ainda está mais perto, ó, do negativo, né? Então B consegue ser maior do que D. Então o potencial de B é maior do que o potencial de D. Só porque D está numa superfície mais um pouco afastada de B e mais perto do lado negativo. Deu para entender? Deu sim, tá claro. Tá? Se eu fosse pegar qualquer outro ponto, por exemplo, A e D. A e D, A tem um potencial maior que D. C tem um potencial maior que B. Né? Eu posso fazer essa ligação. O importante é eu saber em qual superfície está. Se está na mesma superfície, o potencial é igual. Se está em superfície diferente, eu vejo quem está mais perto do positivo, quem está mais perto do negativo. Aí eu sei quem é maior e quem é menor. Tá? Tudo tranquilo, gente? Deixa eu tirar uma foto aqui do quadro. Eu vou apagar essa parte aqui, ó. Vou apagar essa primeira parte aqui.
Para a gente ver a parte de energia potencial elétrica. Ó, energia potencial eletrostática. Ei, tu lembra que eu falei logo no começo da aula que a carga de prova ela vai conseguir se movimentar por causa da força aplicada, e essa força aplicada, juntamente com esse deslocamento, vai nos dar o trabalho. Pronto. Se a gente lembrar da teoria da mecânica, energia é a capacidade do corpo realizar trabalho. Né? Ou seja, trabalho e energia praticamente seriam a mesma coisa. Né? Então, energia potencial eletrostática é a energia que a carga acumula. Certo? É a energia que a carga acumula. Ela acumula carga, ela acumula energia ali. E o potencial é justamente essa liberação de energia que está acontecendo. Liberação. Então, no momento em que eu armazeno energia, eu tenho energia potencial eletrostática. Aí, como é que a gente calcula essa energia, professor? Bem simples. Pega a fórmula do trabalho. Trabalho é a carga de prova, que a gente acabou de ver essa fórmula, vezes o potencial elétrico. Ó. O potencial elétrico. Tá? Só que eu vou pegar esse W do trabalho e vou trocar por energia, por E de energia. Eu vou botar energia potencial, é P. Tá? Energia potencial, que é a mesma coisa do trabalho, é igual a carga de prova vezes o potencial. Gente, como é que a gente calcula o potencial de uma carga? A gente acabou de encontrar aqui, ó. K, Qzão sobre D. Então, vamos colocar aqui. K, Qzão sobre D. Olha, se eu vou melhorar essa fórmula, vou melhorar ela, e eu vou ter que a energia potencial eletrostática vai ser igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre a distância. Olha, essa é a fórmula da energia potencial. Lembrando, gente, que energia também é uma grandeza escalar, né? Também é uma grandeza escalar. Então, eu posso ter energia positiva, eu posso ter energia negativa. Né? A Ó, diferença dessa para a força elétrica é só V, é? A distância ali? Porque na força elétrica, que eu me lembro, ela estava ao quadrado, né? vou já falar sobre essa relação que existe aí, ó. Ó, se a gente pegar todas as fórmulas que a gente já aprendeu agora de eletrostática, a gente vai ver que só existe uma pequena diferença. Por exemplo, ó, força elétrica. Força elétrica é K, Qzão, Qzinho, D ao quadrado. Aí eu tenho a da energia, que é a mesma coisa, só que sem o D ao quadrado. Ó. Mesma coisa sem o D ao quadrado. Aí eu vou para o campo. Olha o campo. O campo elétrico é K, Qzão, sobre D ao quadrado. Aí eu pego a fórmula do potencial.
K Qzão sobre D. São praticamente as mesmas fórmulas, o que muda é o quadrado. Sabe o que muda também? Ó, que tudo que está ao quadrado é vetorial. A força elétrica é vetorial, tem D ao quadrado. O campo elétrico é vetorial, tem D ao quadrado. Energia e potencial são escalares, não são vetoriais. Então, não são quadrado. Na verdade, esse quadrado surge por causa do vetor distância, porque a distância é vetorial. Então, para a gente determinar a distância, a gente tem que saber o sentido, a direção dela, né? Então, isso acaba tornando a distância ao quadrado por causa do módulo do vetor resultante. Lembra qual é o módulo do vetor resultante? D ao quadrado igual a vetor A ao quadrado mais vetor B ao quadrado, que é o módulo do vetor resultante quando a gente tem geralmente um ângulo de 90 graus, né? Então, esse quadrado surge por causa do vetor, tá? E esse D normal é porque não tem vetor, então eu não preciso elevar ele ao quadrado. Então, o potencial e a energia potencial são grandezas escalares. E o Tudo que é que bem? determina que a gente vai usar a carga de prova? Porque a carga de prova está na força elétrica Aí o que e no acontece? campo, né? Não, no Para campo ter não, na energia força, potencial. eu preciso ter duas cargas. E para ter energia potencial, eu também preciso ter duas cargas. Porque o corpo vai acumular energia a partir da outra carga que tem ali para poder gerar o potencial elétrico. Entendeu? Então, o potencial e o campo são grandezas independentes. Não preciso ter duas cargas, só preciso de uma. Então, eu estou aqui sem influência de nada, eu tenho um campo ao meu redor e tenho um potencial. Chega uma carga perto de mim, o que é que vai acontecer? Eu vou gerar uma força e essa força acontece por causa da energia que está sendo liberada ali para conseguir mover a carga. Entendeu? Então, Então, o força. potencial seria o mesmo em duas cargas, o que mudaria seria a força. Não, o potencial é diferente. Cada carga vai ter um potencial diferente. Mas, assim, a carga de prova não gera potencial, não gera campo. Tá? A carga de prova não gera nem potencial nem campo. Ela apenas auxilia a força elétrica e a energia potencial elétrica. Ela não gera. A carga de prova ela está ali para provocar. Então, tudo que acontece na provocação é a força que vai ou empurrar ou atrair ela, juntamente com a energia, que é ela que vai fazer com que a força exista. Entendeu? Entendi. Então, a energia potencial é constante eletrostática. Eu não vou nem marcar, porque eu já botei várias vezes aqui. Constante eletrostática no vácuo, carga geradora do campo, carga de prova e a distância, né? Então, dá para perceber também que todas as grandezas que envolvem a eletrostática dependem da distância, né? Tudo depende da distância. Então, quanto mais distante eu tiver, menor, né? Menor a interação que vai existir ali, tá? Professor, e se eu quiser, por exemplo, né, que eu determine a minha energia potencial, né? A energia potencial, ela só vai surgir se eu tiver duas cargas? Sim, se eu tiver duas cargas. Se tiver só uma, não vou ter energia potencial eletrostática, eu vou ter apenas o potencial. É porque assim, gente, na verdade, o conceito de potencial e o conceito de energia potencial é a mesma coisa. É a mesma coisa com fórmulas diferentes, tá? Mas se você pegar um livro de física e for ler o que é potencial e o que é energia, é a mesma coisa.
Só que um acontece quando eu só tenho uma carga e o outro acontece quando eu tenho duas cargas. Essa é a diferença, tá? O livro diz o seguinte, que o potencial é a energia armazenada. E a energia potencial é a energia armazenada que foi liberada. Entendeu? Por isso que acontece somente com duas cargas. Mas, teoricamente, tudo é energia. Né? Só que o que difere também é a unidade, tá? A unidade da energia potencial é Joule. Ó, energia potencial eletrostática. Tá? A unidade é Joule. A unidade dessa energia é Joule. Diferente do potencial, que é volts. Né? O que praticamente é outra coisa que diferencia as duas. Tudo bem, gente? Dúvidas? Não, certeza. Gabi tá entendendo direitinho. Tudo ok aí. Tá. Então vamos ver. Vamos ver o que acontece com o potencial em uma esfera condutora. Né? A gente aprendeu na aula passada que em uma esfera condutora, as cargas se acumulam na extremidade as cargas se acumulam na extremidade da esfera. E, consequentemente, isso acaba fazendo com que o campo elétrico dentro dessa esfera seja zero. Né? Minha pergunta é, se o campo é zero, isso quer dizer que não exista potencial ali? O que vocês acham? Calma, repete a pergunta, por favor. Se o campo elétrico é zero no interior de uma esfera condutora, isso também refletiria, né? Não, refletiria, tá certo? Não, acho que não tá não. Enfim, se existe campo elétrico lá na esfera, mas no interior dela não existe, o campo é zero. O potencial é influenciado por esse campo ou não? Existe ou o potencial não seria influenciado exatamente por esse campo interno da esfera? Eu acho que não seria, não. Ele não seria. Por que ele não seria? Primeiro porque tem outras formas de calcular o potencial, né? Não precisa ser Isso, necessariamente relacionado a algum campo. isso, Segundo porque é o perfeito. campo no interior, né? Também, né? Perfeito, perfeito. Se a gente pegar a fórmula do trabalho, do, do trabalho, a gente vai ver que o trabalho, né? Vamos pegar aqui dois pontos. Pegar aqui. No meio da esfera, vou ter o ponto A e eu vou ter aqui outro ponto B, tá? Ó, tá? O trabalho de A para B vai ser igual a carga, ó, a carga vezes a diferença de potencial de A para B. Então, é VA menos VB, né? Em tese, realmente, tá? Realmente, o trabalho, se o campo é zero, o trabalho é zero.
realmente é zero. Tá? O trabalho igual a carga vezes VA menos VB. Eu botei VA aqui duas vezes. Então, se a gente pegar essa carga e passar para cá, eu vou ter zero dividido pela carga. É igual a VA menos VB. Ou seja, tudo isso aqui vai dar zero. Então, eu vou ter VA menos VB igual a zero. Aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar VB que está negativo e passar para cá positivo. Olha que coisa linda. Então, eu provo que o potencial em qualquer ponto no interior e na superfície da esfera vão ser iguais. O potencial é o mesmo. Eu não vou ter mudança de potencial. Não vou ter mudança de potencial, certo? Do meio da esfera, no interior dela todo, até a sua superfície. Agora, se eu passar da superfície, o potencial já muda. Tá? O potencial já muda. Então, isso prova que o campo não necessariamente, né, influencie no potencial. O potencial é o mesmo, o potencial é o mesmo, tá? O potencial é o mesmo, certo? Então, se A for 2, toda essa região aqui até B é 2. O potencial é o mesmo, tá? Agora, a diferença de potencial é zero. Por que a diferença de potencial é zero? Porque se os potenciais são iguais, então se eu pegar um e subtrair pelo outro, vai dar zero. Então, cuidado para não confundir. O potencial é o mesmo, mas a diferença de potencial vai ser zero. A diferença, a DDP, tá? A diferença de potencial é zero. Por A quê? DDP Porque é a tensão, né? a DDP é a tensão. A gente chama DDP de tensão, né? A tensão entre dois pontos com o mesmo potencial vai ser sempre zero, né? Porque a diferença deles dois vai dar zero. Tá? Então, quando eu falo de DDP, eu estou falando justamente de tensão. Boa colocação aí, ó. DDP é a tensão, né? Aí a minha DDP, né? A DDP vai ser zero. Como é que eu represento o DDP? Simples. Eu boto VAB, que é o potencial de A até o potencial de B. Aí o potencial dos dois, né, entre os dois, vai ser zero. Agora o potencial de cada um vai ser igual. Isso acontece numa esfera condutora, certo? Onde tem blindagem eletrostática, onde tem gaiola de Faraday e tudo mais, tá? Se a esfera é condutora, a diferença de potencial é zero, mas o potencial é o mesmo para cada um, tá? Para qualquer ponto entre o meio da esfera, entre a parte interna da esfera até a minha superfície. Passou da superfície, aí eu já começo a ter uma diferença de potencial. Eu já começo a ter potenciais diferentes. Tudo certo? Entendi, show. Show de bola. Bom, vou apagar essa parte aqui. Só para a gente fazer uma ressalva aqui. Olha só. Imagina que o meu condutor, tá?
a minha esfera condutora, ela está armazenando energia. Ela armazena energia, né? Se a minha esfera ela armazena energia, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa minha esfera ela tem um potencial. Ela tem um potencial, né? Então, eu acabo criando uma grandeza muito importante chamada de capacitância, ó, capacitância elétrica. O que seria isso, professor? Seriam condutores que armazenam energia, tá? Então, se um condutor consegue armazenar energia, ele tem uma grandeza chamada de capacitância, tá? Então, quem é o condutor que geralmente está associado à capacitância? Os capacitores. Os capacitores, que a gente vai ver eles em outro momento. Mas a nossa capacitância, ela é representada pela letra C e ela vai ser encontrada a partir da quantidade de carga dividido por U, onde U, a partir de agora, vai ser chamado de diferença de potencial. Então, eu posso chamar U de DDP. C é a nossa capacitância. E Q é a carga acumulada, né? A carga acumulada, tá? Então, geralmente a capacitância, ela vai ter a unidade coulomb por volt. Por quê? Porque a carga é coulomb e a DDP é volt. Só que para não ficar coulomb por volt, né? Quem descobriu a capacitância quis botar a unidade dele lá bonitinho. Então, a unidade da capacitância acabou virando o chamado Faraday, né? Graças ao nosso cientista Faraday. Então, a capacitância é toda vez que um condutor consegue armazenar energia, ele tem a grandeza chamada de capacitância, né? E quem faz isso geralmente são os capacitores. Para que eles armazenam energia, professor? Para várias coisas. Ele armazena energia, por exemplo, nas câmeras fotográficas, para liberar essa energia em forma de luz. Aí a gente liga o flash da nossa câmera, né? Ela é liberada a partir da energia que estava armazenando. Então, todos os flashes têm um capacitor que armazena energia quando não está funcionando e quando a gente aperta no botão de tirar foto, ele libera essa energia, tá? Que estava armazenada a partir da capacitância. A gente está lá assistindo televisão, do nada faltou energia. O que acontece? Existem vários capacitores em aparelhos eletrônicos que armazenam energia quando o equipamento está ligado e quando falta energia ou acaba energia rapidamente, ele libera essa energia para evitar com que elementos do circuito elétrico que existe ali naquele equipamento queime. Então ele libera energia de uma vez, tá? Algum em forma de luz, outro em forma de eletricidade mesmo, para conseguir manter ali o equipamento funcionando. Mas se a esfera consegue armazenar energia, ela vai ter ali uma grandeza chamada de capacitância. Imagina agora duas esferas ligadas uma com a outra. Ó, eu tenho aqui uma esfera, aí eu ligo aqui um tubo e ligo a outra esfera. Ó, o que é que vai acontecer?
Concorde comigo que as cargazinhas bonitinhas, ó, as cargas, elas vão se espalhar, ó. Vamos supor que está todo mundo positivo, né? Ó. Então, se as cargas se espalham, a gente pode dizer que o potencial, vou chamar o corpo A aqui e o corpo B, o potencial da esfera A é igual ao potencial da esfera B, porque elas estão em contato, né? Elas estão em contato, espalhando as cargas entre elas. Está tendo uma troca de carga aí, né? Aí como é que a gente calcula o potencial da esfera? Simples. O potencial de A é a constante vezes a carga do corpo A dividido. Aí calma. A gente aprendeu que o potencial está relacionado à distância, né? Só que aqui eu tenho a esfera e a esfera ela é circular, então ela vai ter um raio. Então, no lugar da distância, eu coloco Diâmetro? o raio. Por que não Raio A. diâmetro? O raio. Por que o raio? Porque a gente aprendeu que, independente do local que eu tiver na esfera condutora, o potencial é o mesmo. Então, eu só preciso saber quem é o raio dele, não o diâmetro. Tá? Ah, entendi. Certo? A mesma coisa eu vou fazer para B. VB é igual a constante K vezes a carga B sobre o raio B. Então, como o potencial são iguais, eu vou igualar essas duas fórmulas. Ó. Então, eu vou ter K vezes carga A sobre raio A é igual a K vezes QB sobre raio B. E a gente pode logo cortar a constante, né? Ó, e vamos ficar com a seguinte fórmula. Carga da esfera A sobre o raio da esfera A é igual a carga da esfera B sobre o raio B. Para que serve essa fórmula? Geralmente para a questão perguntar. Determine qual é a carga do corpo B quando duas esferas estão ligadas, né? Onde a esfera A tem raio tal, a esfera B tem raio tal, né? Então aqui está tendo um compartilhamento, compartilhamento de cargas. Tá? Ó, geralmente a questão vai querer que você descubra aí qual é o valor da carga ou o valor do raio de uma das esferas, tá? Geralmente as questões que envolvem esse tipo de situação, ela quer que você faça essa relação aqui. E lembrando, se elas estão interligadas, o meu potencial é o mesmo. Tudo bem, gente? Sim. Vou tirar foto agora. Vou tirar foto agora. Vocês viram a lista que eu mandei para vocês? Essa lista tá bem legal. Tá assim, né? O nível da lista tá bem suave. Vou tentar fazer duas questões hoje para fixar na nossa cabeça um pouquinho. Questões simples, né? Começando com as questões da EA. Aí amanhã a gente faz as questões sobre os outros concursos um pouco mais pesadinhos. Cadê a lista? Deixa eu pegar ela aqui. A lista 4.
Vamos lá. Vamos ver aí uma questão. Começamos com uma questão bem simples, que inclusive a gente já fez uma bem parecida com ela. Uma questão da EA 2019, ou seja, da aplicação 2018, né? Porque é sempre um ano a mais. Ó, questão 5. Vamos começar com ela. Qualquer dúvida a gente pode perguntar. Considere 4 esferas metálicas idênticas, A, B, C e D, inicialmente separadas entre si. 2 delas, B e D, estão inicialmente neutras, enquanto a esfera A e C possuem cargas elétricas iniciais, respectivamente iguais a 3Q e menos Q. Determine a carga elétrica final da esfera C após contatos sucessivos com a esfera A, B e D. Nessa ordem, considerando que após cada contato, as esferas são novamente separadas. Então, a questão quer saber qual é o valor final da carga C, depois que ela teve contato com A, com B e com D. Bom, pelo que a gente já aprendeu até aqui, chegamos na última aula de eletrostática, praticamente, né? Esse assunto da questão 5 é um assunto da nossa primeira aula, que é o assunto de quê? Vai ganhar um pirulito Eletrização. quem acertar. Eletrização? Sim, tem a ver com eletrização, mas eu quero saber especificamente de como é que eu faria essa questão. Ela tem ligação com o quê, exatamente? Vou apagar essa parte aqui. Ó, falou de contato entre cargas. Contato de cargas tem a ver com o quê? Conservação Eu das acho que a cargas. conservação. Eu ia falar Isso, isso. conservação das cargas, né? Conservação das cargas. Conservação das cargas. Então, vamos desenhar aqui o que a questão está pedindo. Vamos lá, vou parar de compartilhar aqui, porque senão ninguém consegue ver mais nada. Ele tem 4 esferas. Esfera A, esfera B, esfera C, esfera D. São 4. Aí a questão fala o seguinte. A questão diz que a esfera A, B e D estão neutras. Então, se a esfera está neutra, isso quer dizer o quê? Que a carga é zero. Então, aqui é zero e aqui é zero. As cargas são zero. Tá? E A e C tem carga A 3Q e C menos Q. Então, aqui é 3Q e aqui menos Q. Pronto. Esses são os valores das cargas de cada esfera. Aí ele quer saber o valor da carga de C depois que ela tocar em A, em B e D. Então vamos lá. Primeiro eu faço o contato com A. Carga C, que vale menos Q, em contato com a A, que vale 3Q. Para a gente achar a conservação, o que é que eu faço? Somo e divido por 2. Somo e divido por 2, né? A média aritmética. Somo vai ficar menos Q mais 3Q dá 2Q. 2Q dividido por 2 é Q. Então, eu vou ter agora uma nova carga C', que vale Q, e uma nova carga A', que vale Q também. Aí eu pego o C', que eu já separei de A, e encosto com B. Então, C' vale Q e B vale zero. Olha que coisa linda. Na hora que eu somar isso aqui, vai dar Q. Q sobre 2 é Q sobre 2, né? Então, C, 2 linhas, porque já teve contato 2 vezes, é Q sobre 2. E B'
é Q sobre 2. Agora eu pego o C duas linhas e boto em contato com D. Então é 0 e aqui é Q sobre 2. Quando eu somar esse processo aqui, vai ficar Q sobre 2, que vai dar Q sobre 4. Então, eu tenho C, 3 linhas, que é Q sobre 4, e D', que é Q sobre 4. Como ele quer saber o último valor de C, C vale Q sobre 4, alternativa letra. Voltamos aqui para a questão. Muito fácil. Muito fácil, né? Como eu falei para vocês. Questão letra A. Pronto. Muito simples. Aprendeu conservação? Você faz a questão de conservação. Não tem mistério, né? Não tem muito mistério, tá? Vamos para a questão 6, da EA também, do mesmo ano. Ó. Tudo bem, gente, nessa questão 5? Tudo tranquilo? Sara. Ixi, Sara saiu? Meu Deus, todo mundo saiu. Sara saiu, Gabi saiu, só tem Malu, Fran e Camila. Meu Jesus do céu. Tudo bem, né? Vamos para a questão 6, então. Considere as seguintes afirmações a respeito de uma esfera homogênea carregada em equilíbrio eletrostático. O que quer dizer equilíbrio eletrostático? Quer dizer que a carga está em equilíbrio, a esfera está em equilíbrio em relação às cargas, né? As cargas elétricas se distribuem pela superfície da esfera, independente de seu sinal. É verdade isso? Com certeza. Tanto pode ser positivo aqui, como eu posso ter uma esfera somente cargas negativas. Todas as esferas vão se acumular, todas as cargas vão se acumular, ó, na superfície da nossa esfera. Então a 1 está certa. 2. Na superfície dessa esfera, o campo elétrico é nulo. Na superfície da esfera é nulo? Não, né? Não. Na região interna. Na superfície não é mais nulo, tá? Por quê? Porque na superfície tem carga. Então não tem como ser zero. Dentro, que não tem carga, aí é zero, mas na superfície não é zero. Então, 2 está errada. 3. Na superfície dessa esfera, o campo elétrico é normal à superfície e no seu interior ele é nulo. Vamos lá. Ele é nulo? Ele é nulo. Dentro, no interior. Essa informação está certa. Mas quando ele diz que o campo é normal, o que quer dizer? Quer dizer que o campo elétrico ele vai ser sempre perpendicular à esfera. Ó. O vetor campo ele sempre vai ser perpendicular à nossa esfera. Então, ó, perceba que o campo aqui é de aproximação. E se eu for imaginar essa esfera aqui, o campo vai ser de afastamento. Ó. Sempre perpendicular à superfície. Então, ele diz que é normal. Normal quer dizer que é perpendicular. Tá? Então, a 3 está corretíssima. Corretíssima. Até você anota essa observação aí. O vetor campo elétrico é sempre perpendicular, aí bota parêntese, normal, fecha parêntese, à superfície da esfera. Então, 1 e 3 até então estão corretas. Bom, já dá para ter uma noção, né? Qual é a que está correta? Letra C. Vamos ver se a 4 está certa. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer de sua superfície é nula. Perfeito. O potencial ele é igual em toda a região interna e em toda a superfície. Então, se eu pegar dois pontos na superfície,
E se eu fizer a diferença... Ó, cuidado, ele falou diferença de potencial. A diferença de potencial é zero. Se ele tivesse falado potencial, aí o potencial é o mesmo. Tá? Então, a quadro está correta. Então, a alternativa correta, letra C. 1, 3 e 4 estão corretas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Parece até mentira, né? Essas questões, mas vai cair na prova. Né? Fazer o quê? Fazer o quê? Bem de boa, bem de boa. Vamos fazer mais um aqui. Questão 10. Questão 10. Ó, duas cargas são colocadas em uma região onde há interação elétrica entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força de interação elétrica entre elas tem módulo igual a F. Triplicando-se a distância entre as cargas, a nova força de interação elétrica em relação à força inicial será D. Gente do céu, que questão fácil. Juro a você, parece questão lá da prova do ensino médio da terceira série estudando eletricidade. A pessoa sai da terceira série e consegue fazer a prova da EA. De tão simples, não vou falar fácil, tão simples que as questões são. Né? E aí? Pega, não precisa nem calcular nada. Pega a fórmula da força. Né? Força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se a gente está triplicando a distância, na verdade, essa distância está sendo aumentada 9 vezes. Então, se eu aumento a distância 9 vezes, a força diminui 9 vezes também. Né? Ela Muito diminui 9 fácil. vezes. Muito simples. Preciso nem fazer cálculo. Letra DB. Diminui 9 vezes. Acabou-se. Ó, acabou-se. Fácil demais. Né? Vamos fazer mais um. Pode dizer, só cai questão fácil. Vamos ver questão 11. Duas esferas idênticas e eletrizadas com cargas elétricas Q1 e Q2 se atraem com uma força de 9 newtons. Então, existe uma força de atração de 9 newtons. Se a carga da primeira esfera aumentar 5 vezes e a carga da segunda esfera for aumentada 8 vezes, qual será o valor da força em newton entre elas? E aí? Aí essa daí realmente a gente precisa um pouquinho, né? Fazer um pouquinho de fórmula aí, mas que também é uma coisa assim bem de boa, né? A gente também não precisa muito se preocupar. Primeiro a gente precisa saber quanto foi, né, que aumentou aí a força, né? Quanto foi que aumentou? Deixa eu apagar essa parte aqui do quadro. Já tirei fotos, vou apagar essa parte aqui do cálculo. Vamos lá. Duas esferas idênticas eletrizadas com cargas elétricas Q1 e Q2 se atraem com uma força de 9 newtons. Tá? Então, força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Eu vou tirar aí a apresentação para ficar melhor. Ó. Então, entre Q1 e Q2, a força é de 9 newtons, tá? 9 newtons. É isso que a gente sabe. Se a carga da primeira esfera aumentar 5 vezes
5 vezes, né? E a segunda esfera aumentar 8 vezes, qual será o valor da força em Newton? Gente, se a gente lembrar um pouquinho, a força elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto em módulo das forças, das cargas, né? Das cargas, ó. Então, se a carga 1 aumentou 5 vezes e a carga 2 aumentou 8, 5 vezes 8 dá 40 newtons. Aumentou 40 newtons. Já era 9. Se eu aumentei 40, 9 vezes 40 dá quanto? 360. 360 newtons. Bom, alternativa letra D. Lindo. Muito, muito lindo, né? Nem precisei de muita informação, nem precisei de muita situação diferente para fazer essa questão. Nada, não precisei de nada. Para a gente finalizar, vamos fazer mais uma aqui. Questão de número. Aqui. Questão de número 9. 9, pronto, 9. Raios causam 130 mortes por ano no Brasil. Saiba como prevenir. Começou a temporada de raios. Eita, deixa eu transmitir aqui para vocês que eu esqueci. Começou a temporada de raios e o Brasil é o lugar onde eles mais caem no mundo. Os raios são fenômenos da natureza impressionantes, mas causam mortes e prejuízos. Todos os anos morrem, em média, 130 pessoas no país atingidas por essas descargas elétricas. Segundo as pesquisas feitas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, o número de mortes por raios é maior do que por deslizamentos e enchentes. E é na primavera e no verão, época que mais tempestades, que caem mais, época com mais tempestades que a preocupação aumenta, né? Enfim, é só mesmo para encher o saco, texto. Aí realmente vem começar a se importar agora. Considere com base de uma Considere que a base de uma nuvem de tempestade eletricamente carregada com uma carga de módulo igual a 2 vezes 10 ao quadrado Coulomb situa-se a 500 metros em cima do Sol. O ar mantém-se isolante até que o campo elétrico entre a base da nuvem e o solo atinge o valor de 5 vezes 10 a sexta volts por metro. Nesse instante, a nuvem se descarrega por meio de um raio que dura 0,10 segundos. Considere que o campo elétrico na região onde ocorreu o raio seja uniforme. A energia liberada neste raio em joules é igual a... Gente, primeira coisa, o raio, né, ele acontece devido à diferença de potencial. Então, por exemplo, a nuvem está com um potencial negativo, vamos supor, e o solo está com potencial positivo. Essa diferença de potencial faz justamente gerar a descarga elétrica, né? A descarga elétrica ela é ocasionada devido à diferença de potencial. Inclusive o choque que a gente leva é por causa da diferença de potencial, né? Quando a gente toca em uma tomada onde está energizada, onde tem energia ali, ela tem um potencial. E a gente, por estar a uma distância do solo, cria essa diferença de potencial e a gente acaba levando choque, né? Então, o choque, a descarga, ela acontece devido a essa diferença de potencial. Aí vamos reforçar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. A gente viu que os objetos pontiagudos, eles acumulam o quê? Cargas, né? Eles tendem a acumular cargas lá na parte pontiaguda. É um dos motivos que existe o para-raio. O para-raio, ele é justamente um equipamento
que atrai o raio para ele. Por quê? Porque ele vai ter 3 pontinhas assim, ó, 3 pontinhas, onde ali vai se acumular carga, e essas pontas vai atrair o raio para ele. Por quê? Porque esse raio ele pode cair em qualquer local. E o para-raio ele tem ligação direta com a Terra para pegar essa energia e jogar para a superfície da Terra, para que o raio não caia na região ali, né, que não seja do para-raio. Então, o poder das pontas é muito forte nessa ponta, justamente para atrair o raio, para formar uma diferença de potencial e esse raio ser atraído aí por essa diferença de potencial. Tá? Então, por isso que a gente, quando está chovendo, a gente não pode ir para debaixo de árvore, porque árvore tem galho, galho tem ponta, né? Locais pontiagudos, inclusive o guarda-chuva, aqueles guarda-chuva que tem a ponta gigantesca, evite andar com aquilo, tá? Porque aquilo ali já realmente é um para-raio, tá? Aí você, se cair um raio ali, você tá lascado, né? Enfim, o que a questão quer da gente, né? A questão quer que a gente descubra qual é a energia potencial, né? A energia liberada neste raio. Para achar a energia liberada pelo raio, a gente vai usar a fórmula da energia potencial, né? Então, a energia potencial, ela nada mais, nada menos é do que a carga de prova vezes a diferença de potencial, DDP, né? A diferença de potencial. Porém, a gente não tem a diferença de potencial, né? Mas se a gente lembrar um pouquinho, a gente vai ver que a diferença de potencial V ela pode ser calculada a partir do campo e da distância. Coisa que a gente tem. A gente tem o campo e a gente tem a distância. Então, a energia potencial, ela pode ser calculada assim: carga vezes o campo vezes a distância, né? Ó, deixa eu só ver um negócio aqui, ver o que a questão tá falando, peraí. Considere a base de uma nuvem de tempestade eletricamente carregada com carga de módulo 2, situa-se 500 metros do solo. O ar mantém-se isolante até que o campo elétrico entre em base, nuvem, atinja, beleza. A gente tem carga, a gente tem a distância, a gente tem aqui o campo. Nesse instante, a nuvem se descarrega por meio de um raio que dura 10 segundos. Considere que o campo elétrico na região onde ocorreu o raio seja uniforme, a energia liberada neste raio é em joules igual a. Bom, então, jogando na fórmula, a gente tem. Quem é a carga? Carga é 2 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 10 ao quadrado. O campo é 5 vezes 10 à sexta. E a distância é 500. Então, a energia potencial vai ser 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 5 dá 50. O 10, no caso, a gente acrescenta nesses dois zeros, conserva o 10, somos expoentes. 10 a 8. Né? Jogando para cá, ó, vai ficar 5 vezes 10. 1, 2, 3, mais 3 dá 11. Né? 5 vezes 10 elevado a 11. Aí, se você olhar na questão, não tem essa informação, né? Não tem, tá? Por que, professor, não tem? Porque vamos ver novamente o que a questão está falando. Considere
que a base de uma nuvem de tempestade eletricamente carregada com carga de módulo igual a 2 vezes 10 ao quadrado coulomb situa-se a 500 metros do solo. O ar mantém-se isolante até o campo elétrico entre a base da nuvem e o solo atinge um valor de 5 vezes 10 a sexta volts por metro. Nesse instante, a nuvem se descarrega por meio de um raio que dura 0,10 segundos. Considerando que o campo elétrico na região onde ocorreu o raio seja uniforme, né? O que é um campo uniforme? É onde o campo esteja com o mesmo valor, né, em qualquer região. Então, o ar ele é isolante até um certo ponto. Passou desse ponto, ele se torna condutor. Aí ele começa a liberar o movimento das cargas, né? Onde ocorreu o raio seja uniforme. A energia liberada neste raio é em joules de. A alternativa correta era para ser letra A. Só que está 10 a oitava, né? 10 a oitava. Então, teoricamente, o gabarito aí está errado, né? O gabarito errado. Se você for olhar o gabarito a fundo, né, você vai ver que ele diz o seguinte, ó. Ele dá aí que a energia potencial ela está sendo calculada pela metade, mas não é pela metade, né? A energia potencial ela é calculada pelo inteiro. Então, teoricamente, o gabarito está errado, tá? Então, a alternativa correta seria a letra A, se tivesse o 5 vezes 10 a 11 joules, tá? Mas aí eu trouxe para mostrar para vocês que realmente é muito simples as questões, né? Grande parte delas. Acho que as questões mais complicadas de eletrostática são as questões que envolvem vetores. As questões que envolvem vetores são mais complicadas, que é o que a gente vai ver na aula de amanhã. As outras questões envolvem mais vetores. Tudo bem, gente? Dúvidas? Não? Tudo certo, Fran? Tudo certo, Malu? Bom, gente, então, pessoal do YouTube, ficamos por aqui, né? Até a nossa próxima aula de amanhã. Valeu!